Essa aula de agora será ministrada pela professora Elisa, aqui do Departamento de Geografia, e por mim, né? É uma aula intitulada do espaço abstrato à produção do espaço, lógica formal e dialética frente à problemática do planejamento, né? Bom, então, eu acho que acho que ontem já tivemos uma grande experiência, isso me economiza saliva aqui nesse momento. Eu vou passar então a palavra à professora Elisa, que vai dar a primeira parte da aula, e depois então eu pego a continuidade da aula, e a gente, né, tenta aqui garantir aquele tempo no final para debater, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Agora? Melhor? Me ouvem bem? Tá bom. Estou aqui nessa dinâmica de 2 computadores. Acho que vai funcionar, vamos ver. Vou botar aqui a apresentação. Foi? Espera aí, deixa eu parar o relógio aqui, porque às vezes nesse modo ele passa automático, né? E a nossa reflexão é mais lenta do que o tempo do PowerPoint. Então a gente precisa de um pouco mais de paciência em cada slide. Então, de novo, boa tarde. Como o César já falou, meu nome é Elisa, eu sou professora aqui no Departamento de Geografia da USP. É um prazer estar aqui nesse curso. É uma segunda edição de um curso de extensão, né, sobre o Lefebvre. Teve um outro alguns anos atrás, antes da pandemia, se não me engano, 2018, 2019, tudo antes da pandemia, parece que vira um borrão, né, na nossa história, mas enfim, é uma segunda edição desse curso. E dessa vez a gente está celebrando e discutindo, né, o livro A Produção do Espaço, do Lefebvre, que faz 50 anos de primeira publicação, agora em 2024. Então, estamos fazendo esse retorno a 1974, mas, como o próprio título do curso diz, a nossa proposta não é fazer uma resenha do livro ou uma análise capítulo por capítulo do livro, mas sim pensar, junto com o Lefebvre, o que ele pode colaborar na nossa análise, na nossa compreensão da sociedade urbana hoje, século XXI, 50 anos depois dele ter publicado esse texto. Eu tenho que lembrar que eu tenho que passar aqui, não aqui, né? Pode ser. Para esse primeiro momento, que eu vou debater com vocês, antes do César, a gente tem uma questão norteadora, digamos assim, que é o que é o social da produção social do espaço. Então, a gente ouve falar em produção social do espaço, produção do espaço. O objetivo dessa aula de hoje é destrinchar o que é essa característica social, ou o que é o social da produção do espaço. Em outros termos, é a gente desvendar qual é o conteúdo social da produção do espaço. O que isso quer dizer? Uma produção com conteúdo social da produção do espaço. Essa minha apresentação, ela está, sobretudo, baseada no capítulo 3 do livro. É o capítulo que se chama, numa tradução para o português, Arquitetura Espacial. Eu estou me baseando nessa edição aqui, que é a 4ª edição, publicada no ano 2000. Então, tem alguns prefácios posteriores à primeira publicação, de 1974. Então, os trechos que eu vou trazer para a gente analisar são trechos a paginação é dessa edição. Tá? E eu traduzi, não trouxe os trechos em francês, eu trouxe eles traduzidos para a gente acompanhar juntos alguns momentos do texto. Então, essa primeira parte da aula tem 2 etapas, digamos assim. Num primeiro momento, que eu estou chamando de movimento do pensamento do autor, o objetivo é a gente entender os argumentos do Lefebvre nesse capítulo do livro. Então, a gente vai fazer isso discutindo o que é o espaço, conteúdo e continente, depois o corpo e a fabricação da espacialidade e, em terceiro lugar, o espaço pensado e a representação do espaço. Então, do meu ponto de vista, esses são os 3 principais argumentos que o Lefebvre desenvolve nesse capítulo 3 da produção do espaço. Então, a gente vai destrinchar cada um deles. Depois, feito isso, a gente vai partir para uma segunda parte da aula, ainda nessa reflexão, que eu estou chamando de um prolongamento do pensamento do autor, em que a gente vai discutir e problematizar principalmente 2 aspectos. O primeiro, produção social do espaço não é só construção civil, e depois, social não é só coletivo. Então, a gente vai, a partir dos argumentos do Lefebvre,
debater esses dois aspectos. Eu separei dessa maneira porque a primeira parte, então, esse movimento do pensamento do autor, significa pensar com o Lefebvre, pensar junto com ele, entender como que ele pensou, como que ele construiu esses argumentos. E o prolongamento do pensamento do autor é diferente, é pensar a partir do Lefebvre. Então, o que o Lefebvre propõe para nós que nos auxilia a pensar prolongando o pensamento dele, prolongando para o século XXI, prolongando para a periferia do capitalismo, que é a nossa situação, prolongando para o que a gente tem a intenção de fazer hoje. Resumindo, o Lefebvre aqui é nosso ponto de partida, não é necessariamente nosso ponto de chegada. Tá? Então, a gente vai partir do Lefebvre e com o Lefebvre, a gente vai embasar nossa reflexão. Depois dessa longa introdução, acho que a gente pode começar. Parte 1, vamos lá. Então, sobre o espaço, conteúdo e continente. Eu trouxe um trecho que, se vocês puderem acompanhar no slide a leitura, acho que vale a pena para a gente destacar esses momentos. Diz assim: ocupar o espaço, é sabido que o espaço não é pré-existente, vazio, dotado somente de propriedades formais. A crítica e a recusa do espaço absoluto equivalem à rejeição de uma representação, aquela do continente preenchida por um conteúdo, a matéria, o corpo. Nesta representação, o continente, formal, e o conteúdo, material, são indiferentes um ao outro. O continente vazio aceita uma coleção qualquer de objetos separados e separáveis. Vocês estão vendo aí no slide que eu separei algumas palavras-chave em vermelho e em amarelo para a gente pensar a partir delas. Então, por exemplo, o Lefebvre, ele de cara está falando que o espaço não é pré-existente, vazio. Ele está, então, argumentando que o espaço não é algo homogêneo, infinito, imóvel. Ele não é vazio de conteúdo a princípio. Ele não é algo que se preenche depois. Isso é o que ele aqui está problematizando com o Isaac Newton, chamando de espaço absoluto. Então, olha só. A definição do Newton de espaço absoluto é essa aqui. O espaço absoluto é uma estrutura infinita, imóvel e homogênea, no qual os corpos estão localizados e pelo qual se movem. O espaço absoluto para o Newton, então, é esse imóvel onde as coisas estão, digamos assim, onde as coisas se localizam. Para quem tiver interesse em fazer aquele retorno na memória escolar, é o tal do delta S das equações, das aulas de física. Então, isso é o espaço, nessa definição do espaço absoluto. Ele é uma medida de distância que muitas vezes é determinada por um tempo de locomoção. O tempo que se percorre de um lugar a outro é uma medida de distância e isso é, digamos assim, uma primeira aproximação do espaço absoluto. O Lefebvre, nesse trecho, então, ele está de cara discordando dessa definição do espaço. Ele está, de princípio, partindo da definição de que o espaço não é absoluto. Esse espaço absoluto seria o que ele chama de continente. E as coisas que, segundo Newton, seriam os corpos localizados e que se movem neste continente, seriam o conteúdo do espaço absoluto. Tá? Então, o continente não é só formal e o conteúdo não é só material. É o que o Lefebvre está indicando aqui. O continente vazio, então, um espaço absoluto, ele aceita uma coleção qualquer de objetos separados e separáveis. Então, sendo homogêneo, imutável e vazio, é possível colocar qualquer coisa nesse espaço. Como é possível também tirar qualquer coisa desse espaço. E isso é importante. Uma visão de espaço absoluto, de um espaço vazio, um espaço homogêneo, é passível de destruição e de transformação que nega a história do espaço. Tá? Então, daqui um pouco mais para frente, quando a gente chegar na segunda parte, a gente vai problematizar diversas transformações na cidade. Eu acho que, se a gente quiser começar a refletir sobre isso, já pensar nesses bairros que são destruídos pelo mercado imobiliário e onde tem novas construções, novos empreendimentos, a gente pode, de uma certa maneira, compreender que essa destruição parte de um entendimento de que a história do espaço não importa. Ou aquela história não importa. Aquele espaço, nesse sentido, um vazio dessa história, pode ser preenchido com outra coisa.
Então, mas a gente vai voltar nesse argumento mais para frente. Então, o espaço absoluto é um espaço vazio, onde as atividades humanas se localizam. O espaço, portanto, na geografia, a gente diz que aqui é o espaço palco, né? É o espaço palco onde a sociedade atua, onde os atores sociais atuam no palco do espaço e constroem, tá? Então, de cara, o Lefebvre está discordando dessa perspectiva de que o espaço é conteúdo e continente. Assim, um espaço socialmente produzido não é um continente indiferente a qualquer conteúdo, na perspectiva do Lefebvre. Isso é importante. O espaço produzido pela sociedade, então, ele não é um espaço vazio, ele não é um espaço homogêneo, ele não é um espaço imóvel, onde as coisas simplesmente se localizam, porque a sociedade produz espaço, tá? Então, não existe essa indiferença ou essa separabilidade entre o conteúdo e o continente, na perspectiva do Lefebvre. Vamos partir para o próximo. Por favor. Outro trecho, que é sobre o corpo e a fabricação da espacialidade. O Lefebvre diz assim, na página 199. O corpo, com as suas capacidades de ação, sua energia, fará o espaço? Sem dúvida. No entanto, não no sentido de que a ocupação fabricará a espacialidade. Antes de produzir os efeitos, as materialidades, os utensílios, os objetos, antes de se produzir, nutrindo-se, e de se reproduzir pela geração de um outro corpo, cada corpo vivo é um espaço e tem um espaço. Ele se produz e o produz. Aqui é interessante a gente começar a diferenciar produção de fabricação. Então, o Lefebvre está indicando que ele está trazendo esses termos de produzir os utensílios, produzir a si mesmo se nutrindo, reproduzir no sentido de geracional, né, de produzir um outro corpo, e ele está indicando que isso é diferente de fabricar a espacialidade. Para a gente entender esse argumento, a gente tem que depreender deste pequeno trecho duas ideias fundamentais, não só desse livro, mas de outros da obra do Lefebvre, que são essas duas aqui. Ó. Que uma ação exercida pelo corpo, que pela sua energia produz, então se a gente for reparar, esses termos estão aqui, nessa citação, então a gente vai destrinchar essa ideia de que uma ação exercida pelo corpo, pela própria energia desse corpo, produz algo, e a existência de um duplo caráter da produção. Eu vou partir para uma digressão agora, que ontem eu estava conversando com meu companheiro sobre essa apresentação, e ele me disse assim, Elisa, se está no PowerPoint não é uma digressão, né? Assim, então talvez seja outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Uma digressão planejada, digamos. Então, a primeira parte. Uma ação exercida pelo corpo que pela sua energia produz. Aqui o Lefebvre está fazendo um diálogo direto com Marx, com a definição de trabalho do Marx. E a gente vai recorrer a dois textos do Marx. E depois a gente vai discutir o duplo caráter da produção, recorrendo ao próprio Lefebvre, tá? Então, primeiro, o Marx define o trabalho como uma atividade vital consciente, e o Marx também define o trabalho como uma atividade exclusiva dos seres humanos. Eu trouxe o Marx para a gente ler um pouquinho do que se trata. Então, vou começar com um trecho desse livro aqui, que tem títulos diferentes. Aqui, a edição da Boitempo é os manuscritos econômico-filosóficos, mas tem gente que chama de os manuscritos de Paris, ou os manuscritos de 1844, enfim. Um trecho sobre trabalho, tá? Vou ler. O Marx diz assim. Esse eu não copiei no slide, tá? Desculpa, gente. Ó. Primeiramente, o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesma, aparece ao homem apenas como um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção da existência física. A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo da atividade vital, encontra-se o caráter inteiro de uma espécie, seu caráter genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do homem. A vida mesmo só aparece como meio de vida.
o animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. O animal é ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua consciência. Ele tem atividade vital consciente. A gente pode analisar ou depreender desse trecho que o Marx está definindo o trabalho como uma atividade vital. Então, olha só que interessante. A gente está deixando de lado uma definição de trabalho que entende o trabalho somente como uma atividade que nós, humanos, fazemos para receber salário ou alguma forma de remuneração. Tá? Então, importante, trabalho... Aqui a gente está trabalhando com a noção filosófica de trabalho. Então, o trabalho não é só a carteira assinada, ou o bico, ou a remuneração. Tá? Então, filosoficamente, numa perspectiva marxiana, que o Lefebvre vai desdobrar, trabalho é uma atividade vital, que, veja só, é exercida somente por seres humanos. Aqui, nesse trecho, o Marx está dizendo que a atividade vital dos animais é a totalidade dos animais. Os animais são a própria atividade vital. Nós, seres humanos, temos consciência dessa atividade vital. E isso, portanto, nos diferencia. E isso é importante para a gente entender as características do trabalho. Vou agora para um trecho do Capital, que eu trouxe também. Vou ler dessa edição dos Pensadores, tá? 1985. Ó. Página 153 dessa edição. É um capítulo que se chama Processo de Trabalho e Processo de Valorização. O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais. Tem muita coisa aqui nesse trecho, mas, essencialmente, o trabalho é uma atividade orientada para um fim, e essa orientação para um fim tem relação com a consciência dessa atividade. Depois, num outro trecho que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, essa questão da consciência vai ficar melhor definida. E o trabalho é uma mediação entre a sociedade e a natureza. Então, a transformação da natureza, que transforma também quem trabalha, que transforma também a sociedade, é o que o Marx aqui está definindo como essa atividade vital. E aí, por que o trabalho, então, vou retomar, é uma atividade exclusiva dos seres humanos, como o Lefebvre está trazendo para a gente também? Ainda no mesmo capítulo, tá? Só que um pouco antes, nesse capítulo 5 do Capital. O Marx diz assim: pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade, e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, como ele dizia lá, mas como ele repete essa ideia mais lá na frente do capítulo, que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho. E isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos ele o aproveita como o jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. Então, essa atividade orientada para um fim é uma atividade consciente.
E é isso que diferencia a atividade dos animais, por exemplo, a construção do favo, das abelhas, como o Marx traz o exemplo aqui, ou a construção da teia, da aranha, que são atividades vitais, mas não são atividades vitais conscientes. Porque nessa concepção, só os seres humanos têm essa capacidade de idealizar o que vai ser feito. Então, essa capacidade de primeiro produzir idealmente e depois realizar é uma atividade exclusivamente humana. E isso nos diferencia dos animais. Tudo bem? Ó. Então, primeiro, aqui. Entendemos melhor essa definição filosófica de trabalho. Isso é importante para a gente entender o que o Lefebvre depois vai desdobrar como o duplo caráter da produção. Obrigada. Relembrando que duplo caráter é também um diálogo com o Marx. O Marx começa o Capital falando sobre o duplo caráter da mercadoria, que é o valor de uso, o valor de troca. Então aqui, mas não é só a mercadoria que tem duplo caráter, né? Aqui a gente está debatendo o duplo caráter da produção, de acordo com o entendimento do Lefebvre, tá? Que está desdobrando do Marx. Então, o que o Lefebvre vai indicar para a gente é que existem um duplo caráter, dois sentidos da produção. Que aqui está o termo em latim, que é como ele usa, seria a produção stricto sensu e a produção lato sensu. Seria uma produção no sentido estrito e a produção num sentido alargado. A produção no sentido estrito é a fabricação de coisas. É a produção de objetos. Então, o que nós, no senso comum, mas chamamos de produção, é esse sentido estrito, esse sentido menor, digamos assim, da produção, muito material, de fabricação de coisas. Já a produção num sentido alargado, ela contempla a produção no sentido estrito, mas ela se refere, sobretudo, à produção do humano em si, no processo de trabalho. Então, essa relação entre a sociedade e a natureza, que é a atividade vital, como definida filosoficamente pelo Marx, que é o trabalho, ela transforma não só a natureza, como ela transforma também quem trabalha. O trabalho nos define como sociedade, nesse sentido. Tá? Então, essa produção do humano, essa humanização de nós mesmos, é o sentido alargado da produção. Isso Lefebvre vai trazer nesse livro que foi traduzido para o português como A Reprodução das Relações de Produção, mas que faz parte de um texto maior dele que se chama Sobrevivência do Capitalismo, que eu saiba não foi traduzido como um todo para o português, mas é um livro bastante interessante em que o Lefebvre está se perguntando, né, por que o capitalismo não acabou se no século XIX o Marx disse que ele ia acabar com, grosso modo, com a queda tendencial da taxa de lucro. E isso não aconteceu. Então, por que o capitalismo sobrevive? E é nesse livro que o Lefebvre vai destrinchar, esse é um dos momentos da obra do Lefebvre em que ele vai destrinchar que o capitalismo sobrevive produzindo espaço, que o capitalismo sobrevive no cotidiano e que o capitalismo sobrevive reproduzindo as relações de produção. Portanto, essa ideia de que a produção tem um duplo caráter, a produção de coisas, mas também a produção do humano, a humanização, é bastante importante para a gente entender a produção do espaço, para diferenciar a produção do espaço da produção de coisas no espaço. É aí que eu quero chegar. Produção do espaço não é produzir coisas no espaço, tá? Mas estou adiantando um pouco. Vamos para esse terceiro item aqui. Ó. O espaço pensado e a representação do espaço. Páginas 217 e 218. Voltei para a produção do espaço. Agora Lefebvre de novo. Ele diz assim, ele se pergunta: uma aranha trabalha? Se perguntou Marx. Ela segue impulsos cegos? Ela possui uma inteligência? Ela tem consciência do que ela faz? Ela produz, ela secreta, ela ocupa um espaço e ali engendra a sua maneira, a maneira da sua teia, estratégias e necessidades. É possível pensar o espaço da aranha como um espaço abstrato ocupado por estes objetos separados? O corpo da aranha, sua glândula secretora e suas patas, as coisas que ela prende na sua teia, os fios da teia, as moscas que ela quer capturar? Não. Fazer isso seria atribuir à aranha o espaço do intelecto analítico e do discurso.
Então, aqui, veja, o Lefebvre está dialogando diretamente com o trecho do Marx que eu li há pouco, em que o Marx fala sobre a aranha e sua teia e a abelha, a melhor abelha e o pior arquiteto. Então, o Lefebvre está dialogando diretamente com esse trecho do Capital aqui, para argumentar que a aranha, né, no caso, a gente pode generalizar para atividade animal, mas pensando aqui na aranha, que é um dos animais que o Marx usa no texto, a aranha não tem consciência do que ela faz. A aranha ocupa um espaço, mas a aranha não produz espaço. A aranha não produz espaço porque ela não tem consciência dessas ações. Ela não planeja idealmente a sua teia antes de fazer a teia. A teia da aranha, por exemplo, não é o espaço produzido da aranha. Isso é importante, porque produzir espaço demanda ter consciência da ação. E ter consciência da ação demanda poder representar a ação. Nesse sentido, pensar o espaço é sempre representar o espaço. Essa é a relação entre o espaço pensado e a representação do espaço, que está aqui, nesse trecho. Então, a produção do espaço, ela é consciente, ela é exclusivamente humana, os animais não produzem espaço, e pensar o espaço é sempre representar o espaço. Essas coisas são indissociáveis. Tá? Aqui, o Lefebvre está trazendo também para assim, esse entendimento da consciência, a questão da análise e do discurso. Então, ter consciência do espaço é poder analisar o espaço e é poder criar um discurso sobre o espaço. Tá? É isso que os animais não fazem, no entendimento do Lefebvre. Os animais não analisam o espaço e os animais não têm um discurso sobre o espaço. Tá? Isso seria a consciência do espaço, aqui nesse entendimento. Duas conclusões parciais, então, a partir dessa análise do Lefebvre. Estou terminando a parte 1 aqui, tá? Em que é o movimento do pensamento do autor. Então, aqui, pensando com o Lefebvre, analisando este capítulo 3 da produção do espaço, que se chama arquitetura espacial. O que a gente entende? 1. A produção do espaço é social, porque é uma atividade eminentemente e exclusivamente humana. Portanto, só a sociedade produz espaço. Só seres humanos produzem espaço. Segundo, a produção do espaço é social, porque representar o espaço é uma ação que demanda consciência de si e de outros. E a consciência, de novo, é exclusivamente humana, nesse sentido. Tá? Então, essas são as nossas duas conclusões parciais da análise do capítulo do Lefebvre. Então, até aqui, a minha proposta é que a gente estava pensando junto com o Lefebvre. A gente fez um retorno ao Marx para entender o diálogo que ele está construindo, um retorno breve, né, mas para a gente entender o diálogo que ele está construindo, para pensar, para entender o argumento do autor. O argumento do autor nesse capítulo. Agora que nós temos esses instrumentos, a gente pode pensar a partir do Lefebvre. Então, olha só. Primeira ideia. Produção do espaço não é só construção civil. A gente... Deixa aqui. Tá. Muitas vezes a gente vê apresentações, trabalhos, textos, lê termos como, por exemplo, a produção do bairro tal, ou a produção de tal cidade, ou a produção de periferias, e a gente imagina que um espaço produzido é só isso aqui, como o centro de São Paulo. Denso de edificações, construídas em diferentes momentos da história, ou de qualquer outra cidade, tá? Estou falando de edificações. Eu escolhi o centro de São Paulo. Essa é uma foto da Wikipédia, tá? A imagem importa pouco, assim, só para a gente entender a ideia. Como se um espaço produzido fosse isso e não isso aqui, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Por que só o centro de São Paulo é um espaço produzido e o Parque Estadual da Serra do Mar, sem nenhuma edificação, não seria um espaço produzido? Tá? Essa é uma questão importante para a gente entender que produção do espaço não é produção de coisas no espaço. Isso que eu quero dizer. Tá? A gente fez esse retorno ao texto do Lefebvre para
entender que produção do espaço não é só construção de edificações de qualquer tipo. Tá? Essa concepção de produção do espaço entende o espaço como absoluto. Então, se eu estou definindo que produção do espaço é construir coisas no espaço, eu estou entendendo o espaço como um vazio, homogêneo, passível de ser preenchido de qualquer conteúdo. Um espaço continente, passível de ser preenchido de qualquer conteúdo. Não é isso, como a gente viu lá no primeiro trecho, que o Lefebvre entende como produção do espaço. Então, construir coisas no espaço não é produção do espaço. Por isso que produção do espaço não é construção, não é só construção civil. É também, mas não é só, tá? Não é indiferente. Peraí. Não, ainda não. Sem problema. Opa, cadê? Aqui? Tá. Ó. Aqui é importante a gente, então, diferenciar espaço produzido, espaço socialmente produzido, de ambiente construído. Quando a gente considera que construir coisas no espaço é produzir espaço, a gente está considerando que o espaço é só um ambiente construído. Na geografia, e em outras áreas afins, nos estudos urbanos, a gente já criticou muitas vezes essa noção. Mas quando a gente trata a produção do espaço, entendendo o espaço como absoluto, a gente está identificando as duas coisas. A gente está considerando produção social do espaço e ambiente construído como a mesma coisa. Quando, no entanto, não são. Fazendo esse retorno filosófico à produção, ao duplo caráter da produção, ao trabalho como mediação, a gente consegue diferenciar que espaço produzido e ambiente construído não são sinônimos. Tá? Aqui, outra coisa importante, que a gente debate muitas vezes com quem é da arquitetura e do urbanismo. Não é só canteiro de obras que produz espaço. E a arquitetura e o urbanismo têm um debate bastante amplo sobre a importância do canteiro, que eu não estou negando aqui. Não se trata de negar a importância do debate sobre o canteiro, mas não é só o canteiro que produz espaço. Tá? Então, essa é um dos debates que a gente faz com esse entendimento. Além disso, se a gente considerar que espaço produzido é só construção, a gente está reificando uma visão teleológica de primeira natureza e segunda natureza, como se existisse algo que nunca foi tocado pela ação humana. Mas o simples fato de eu demarcar um parque estadual é uma maneira de tocar, digamos assim, né, naquela natureza. Tá? Então, não existe natureza intocada nesse entendimento. É por isso que eu posso considerar o Parque Estadual da Serra do Mar também como produção social do espaço. Aqui, uma outra coisa importante. A gente vê muitos trabalhos que falam sobre a produção da periferia da cidade. Muitas vezes, a gente lê produção da periferia da cidade e ali, nas entrelinhas, está o entendimento de que a produção da periferia é a expansão das edificações da mancha urbana. A produção da periferia, nesse entendimento do Lefebvre, corresponde a um dos polos do par dialético da relação entre centro e periferia. Então, essa relação inclui a expansão de edificações na mancha urbana, nas bordas da cidade, mas a relação contraditória e dialética entre centro e periferia, que é uma contradição do espaço, como homogeneização, fragmentação, que a Glória estava trazendo ontem, enfim, essas são contradições do espaço. Produção da periferia não é só construção de edificações nas bordas da cidade. Isso é uma outra maneira com que aparece, muitas vezes, nos nossos trabalhos aqui na geografia, esse entendimento de espaço absoluto. Tá? Então, falar em produção da periferia, na perspectiva lefebvriana, é uma relação de produção dialética. Centro-periferia é uma contradição, é um movimento do método também. Tá? Então, é importante diferenciar essa expansão da mancha urbana da produção da periferia, se nós estamos trabalhando com produção do espaço na perspectiva do Lefebvre. Tá bom? Então, primeira coisa aqui que eu queria amarrar. Acho que ficou melhor essa diferença entre produção do espaço e construção civil. Né? Produção do espaço não é só construção civil, é também, mas não é somente. E depois, a outra ideia é que social não é só coletivo.
Porque muitas vezes a gente entende, ou a gente lê, ou a gente vê produção social do espaço, entendendo esse social como algo que o coletivo de pessoas faz. Mas a sociedade não é um coletivo indiferenciado de pessoas. Na aula de ontem, a Fanny estava falando quanto a produção do espaço ela é transhistórica, né? Então o Lefebvre define que cada modo de produção produz o seu espaço. Portanto, se trata, o desafio dado para nós é compreender a produção capitalista do espaço. Essa aqui. Produção capitalista do espaço, que tem especificidades. O espaço produzido no modo de produção capitalista é segregado, ele é racializado e ele é generificado. Tá? A gente vai passar rapidamente por cada um deles. Isso, para a gente entender que o social não é só coletivo, primeiro é importante, então, como eu falei, a sociedade não é um coletivo homogêneo ou indiferenciado de pessoas. Num primeiro nível, numa primeira aproximação, existem diferenças demográficas nesse coletivo. Então, as pessoas têm diferentes faixas etárias, as pessoas têm diferentes sexos biológicos, as pessoas têm diferentes raças. Isso são dados demográficos desse coletivo que nós estamos aqui chamando de sociedade, entre muitas outras. Tá? No entanto, no modo de produção capitalista, as diferenças se constituem como desigualdades. E essa é a chave para a gente entender o modo capitalista, a produção capitalista do espaço. Essas diferenças demográficas, elas se constituem como desigualdades. Porque não é irrelevante que a população branca tem renda maior do que a população negra. Estou aqui tentando dialogar a diferença com a desigualdade, tá? O demográfico com o social, digamos assim. Eu trouxe aqui um mapa que foi produzido pelo pessoal do Lab Cidade, da FAO, que se chama Cor da População e Tipo de Domicílio. É um mapa que relaciona a verticalização da cidade com os lugares de habitação da população autodeclarada negra, parda, preta, branca, enfim, na cidade de São Paulo. Olha só. A síntese do mapa que eu coloquei ali é a seguinte: brancos moram mais em prédios de regiões centrais e negros em casas de bairros periféricos. A população negra que mora em prédios de bairros periféricos é, sobretudo, conjuntos habitacionais. Tá? Então, se a gente for ver ali na Zona Leste de São Paulo, as áreas que são avermelhadas, que são as áreas mais verticalizadas nesse mapa, são áreas de conjunto habitacional. Então, população negra que mora em prédios na periferia é, sobretudo, moradora de conjunto habitacional. Nas áreas centrais da cidade, que são as áreas que têm a maior densidade de edificações e também a maior quantidade de infraestruturas na cidade, em termos de transporte, equipamentos culturais, enfim, tudo isso que a gente já sabe, que a gente poderia elencar longamente aqui, em termos de equipamentos urbanos, estão nessa área mais densificada, mais densa da cidade, nos centros, onde mora, sobretudo, a população branca. Tá? Então, esse mapa mostra, primeiro, essa relação entre a cor da população e o tipo de domicílio, nesse sentido da verticalização. Tá? Para a gente desdobrar disso, uma ideia muito importante para o Lefebvre e para este grupo aqui, o GESP, né, que é o grupo que está organizando esse curso, que é a centralidade da propriedade privada na produção capitalista do espaço. Então, as diferenças que esse mapa representa, na verdade, representam uma desigualdade de acesso à propriedade privada do solo urbano. Então, a população branca tem acesso à propriedade verticalizada e edificada do centro, que é a área com mais infraestrutura. Enquanto a população negra não tem acesso a esse tipo de habitação. E quando tem acesso a uma habitação verticalizada, é em conjunto habitacional. Esse que esse mapa está nos mostrando. Tá? Então, a propriedade privada, ela determina o acesso das pessoas à cidade.
a propriedade privada, ela é, portanto, o fundamento da segregação. Ela é o fundamento dessa racialização, da segregação na cidade. Pensando em termos de gênero, durante muito tempo, a gente trabalhou com a ideia de bairro dormitório, em que bairros da periferia que seriam bairros dormitório, em que as pessoas só vão para dormir e saem de lá para trabalhar no centro. Né? Isso é comum ainda hoje, mas esse entendimento, e aí é uma crítica que eu faço, essa ideia de bairro dormitório, o bairro dormitório ignora a existência do trabalho reprodutivo na casa das pessoas. Trabalho que é, sobretudo, realizado por mulheres. Então, dizer que o bairro é só o lugar de dormir ignora milhões de mulheres que trabalham nos seus próprios bairros. Que podem trabalhar como dona de casa, mas trabalham como costureira. Trabalha cuidando do filho da empregada doméstica ou da babá que vai cuidar do filho da pessoa rica no centro. Tem muitas mulheres que cuidam dos filhos de outras mulheres que vão trabalhar fora. Enfim, tem a senhora que trabalha na vendinha. Enfim, tem uma infinidade de trabalhos que acontecem na periferia da cidade. E muitos trabalhos que são, sobretudo, realizados por mulheres. Tá? Então, essas desigualdades espaciais, elas também correspondem à desigualdade de gênero. Porque na medida em que, na sociedade capitalista, a produção de mercadorias, a produção em stricto sensu, a produção em sentido estrito, ela é considerada mais importante ou superior às atividades de reprodução da vida, ou às atividades de cuidado, a gente pode problematizar esse termo, mas enfim. Na medida em que a produção de mercadorias sobrepõe a reprodução e o cuidado, a segregação, ela é também generificada. Tá? Em síntese, para a gente chegar nessa ideia aqui, que é uma ideia muito importante para o nosso entendimento do GESP, aqui da segregação. O espaço é socialmente produzido, porém ele é privadamente apropriado. Essa é uma contradição, guarda-chuva, para a gente entender diversas questões da produção capitalista do espaço. Tá? Primeiro, o espaço é socialmente produzido porque ele é produzido por uma, nessa sociedade capitalista, desigual. Tá? Então, a desigualdade da produção do espaço, essa sociedade que ela é dividida em classes, que ela é racializada, que ela sobrepõe o masculino ao feminino, enfim. Essa sociedade produz um espaço segregado, desigual, que é privadamente apropriado por quem pode pagar pelo espaço. Essa também é a determinação da propriedade privada. E aqui, o pagar pelo espaço é pagar pela propriedade do solo urbano, no sentido da habitação, mas é também pagar para ir num restaurante, pagar para ir ao cinema, pagar para ir ao teatro, pagar para tudo. Tem pouquíssimas coisas que a gente faz na cidade, hoje em dia, sem pagar. Se a gente pensar agora, recentemente, em processo de privatização dos parques, por exemplo, que tem um acesso gratuito, mas já se cogitou a possibilidade de cobrar para entrar no parque. Né? Privatizar um parque abre essa possibilidade de cobrar para entrar no parque, por exemplo. Tá? Então, existem pouquíssimos espaços de uso coletivo na cidade, espaços públicos de uso coletivo, que sejam livremente apropriados, sem a mediação do dinheiro. Tá? Então, por isso que o importante é a gente fixar bem a centralidade da propriedade privada, para entender a produção do espaço, a produção capitalista do espaço. Da minha parte era isso. Eu fico para a gente conversar daqui a pouco, vou passar para o César e a gente conversa já já. Obrigada. De toda maneira, acho que a Elisa mobiliza coisas muito importantes aqui para, enfim, continuar esse assunto, enfim, de forma que eu não vou partir do zero, né? Enfim, agradeço por isso e parto para um diálogo, na verdade, com a apresentação dela. Agora, o que me ocorreu enquanto a Elisa falava é que ela centrou a atenção no capítulo 3, se não me engano, né? Você anuncia no começo. Eu vou falar mais propriamente do capítulo 4 e 5, lembrando também que o capítulo 6 e 7 foi objeto de atenção da aula
dada pelo Rafael ontem, não é? O capítulo 1 e 2, os primeiros capítulos da Glória. De certa maneira, eu acho que é importante a gente ter, enfim, esse movimento que procura cobrir um pouco o livro. Evidentemente, como a Elisa também sinalizou, a nossa intenção não poderia ser, né, dar conta da totalidade do livro. Não se trata de uma resenha, de uma apresentação do livro, mas enfim, uma problematização de alguns temas que tornaram-se importantes na nossa trajetória enfim, na nossa produção, na nossa trajetória de debate, enfim, e um pouco por isso. Então, partindo dessa consideração, eu acho bom anunciar de partida que a minha intenção é trazer alguns elementos de método, não é? Eu acho que estão apresentados nesse grande arco que se forma entre os capítulos 4 e 5 do livro A Produção do Espaço, para chegar propriamente a uma crítica lefebvriana do planejamento. Tá? Então é essa basicamente a intenção do que eu pretendo trazer aqui. Tá? E justamente nesse arco que vai do capítulo 4, do começo do capítulo 4 ao final do capítulo 5, acho que duas coisas são importantes. Né? A primeira delas é a emergência da noção de espaço abstrato, que também já foi trazida e problematizada ontem pela Fanny, enfim, também uma apresentação, uma aula, a partir da qual também que ajuda a gente, né, continuar essa discussão aqui. E a outra coisa é que justamente nesse arco, que eu estou chamando de arco aqui do capítulo 4 ao capítulo 5, se estrutura aqui uma disposição triádica, não é? Que vai do espaço absoluto ao espaço contraditório. Tá? Essa disposição triádica, portanto, pode ser montada mais ou menos dessa forma, não é? E talvez um primeiro aspecto que eu traga, importado aqui da aula da Elisa, seja justamente o fato de que o cuidado com que ela apresentou a noção de espaço absoluto, situando justamente o espaço absoluto fora dos seus compromissos exclusivos com a sua posição na história. Ou seja, não se trata de entender que o espaço absoluto ocorreu num determinado momento e não existe mais, né? Quer dizer, não que ele não possa ser também observado nessa perspectiva. Mas é importante entender que por que eu estou dizendo isso, na verdade? Porque essa estruturação não é uma estruturação que respeita a uma inteligibilidade histórica ou cronológica. Tá? Então, quer dizer, não é primeiro o espaço absoluto, depois o espaço abstrato e, finalmente, o espaço contraditório. Tá? Nesse sentido, e eu acho que isso também nos ajuda a entender por que é que, então, não é a noção de espaço concreto que se opõe à noção de espaço abstrato em Henri Lefebvre. Não é? E isso se explica. Eu acho que esse bem, na verdade, pode ser o nosso ponto de partida aqui. Isso se explica o fato de que justamente o Lefebvre tenha formulado um conceito que, do meu ponto de vista, é um dos mais relevantes para a crítica ao planejamento, que é o da noção de abstração concreta, não é? Veja, e só, portanto, entendendo qual é o sentido de abstração e qual é o sentido de concreção no trabalho de Lefebvre, que a gente pode entender por que é que, então, a noção de abstração concreta não constitui uma contradição em termos, não é? Mas sim uma contradição dialética. Não é? Bom, para percorrer um pouco tentar chegar um pouco a essa ideia que eu acho da maior importância aqui para o debate social crítico a respeito do espaço, hoje em dia, o Lefebvre tem uma relação, enfim, a Fanny, o Rafael, a Glória ontem sinalizaram aqui, a própria Elisa também, nas aulas que eles deram, para o fato de que o próprio Lefebvre estabelece uma relação com os autores com os quais ele está dialogando, que não é uma relação de repetição simples,
mas também não é uma relação de negação absoluta, não é? De certa maneira, acho que a gente pode entender que se há efetivamente uma superação lefebvriana do Marx, essa superação se faz aproveitando o que o Marx deixou. E a mesma coisa, não poderia ser diferente, acontece com Hegel, não é? Isso talvez tenha sido o maior calo na história intelectual da vida do Lefebvre, foi justamente lidar com o fato do tempo, enfrentar as acusações frequentes que ele recebeu de ser hegeliano, que foi, na verdade, era uma forma que circulava entre o marxismo na época quase que de ofender o oponente, né? Bastava você chamar o outro de hegeliano e, de certa maneira, o argumento do seu oponente estava desqualificado, né? E de fato a relação, e eu acho que o Lefebvre aprende muito com Hegel, né? O Lefebvre desde muito cedo começa a ler Hegel. Inclusive o próprio Lefebvre no livro A Soma e o Resto, que é um livro que ele escreve nos anos 50, contando um pouco da trajetória intelectual dele, ele reconhece o fato de que a própria aproximação dele mesmo, Lefebvre, no marxismo, se dá via a leitura de Hegel, a qual justamente ele foi apresentado por um determinado momento André Breton, que é um poeta surrealista, com o qual depois ele vai romper, tá? Mas que deixa essa herança de ter apresentado Hegel para Lefebvre. Muito rapidamente, Lefebvre se inicia nos estudos hegelianos, não é? E de certa maneira, a década de 30 passa a ser uma década privilegiada do ponto de vista da aproximação de Lefebvre em relação ao Hegel, não é? Em 1938, Lefebvre, junto com Norbert Gutermann, publica a primeira versão francesa dos cadernos sobre a dialética de Hegel de Lenin, não é? Então traduzindo do russo para o francês, e faz um prefácio que, do meu ponto de vista, deixa importantes testemunhos a respeito dessa relação. Em 1939, o Lefebvre, junto também com Norbert Gutermann, publica os fragmentos escolhidos de Hegel. É um livro que traz fragmentos escolhidos por ele e pelo Gutermann de Hegel, justamente para introduzir a leitura de Hegel no debate social crítico na França daquele momento. Veja, isso antes mesmo da fenomenologia do espírito de Hegel ter sido traduzida para o francês, que tem a primeira versão, não é, elaborada justamente por Jean Hippolyte, no mesmo ano que o Lefebvre e o Gutermann publicam os fragmentos escolhidos, não é, de Hegel. Bom, isso não é pouca coisa, assim, do ponto de vista acho que nos revela aqui a preocupação, não é, o engajamento do Lefebvre na compreensão do pensamento dialético, não é, a partir não só das lições que chegavam aos intelectuais marxistas pelas cartilhas do Partido Comunista, não é? Então, veja, isso acho que é muito importante desse ponto de vista, importante justamente pelo fato de que talvez a tradução da fenomenologia do espírito feita pelo Jean Hippolyte tenha sido a maior obra de divulgação do pensamento hegeliano e da dialética propriamente. No entanto, o Lefebvre já empenhado na leitura de Hegel muito antes disso, como revelam essas publicações, não é? Bom, por que que eu estou recuperando essa trajetória intelectual lefebvriana, aparentemente, enfim, sem muito vínculo ainda com o que eu quero falar a respeito da abstração concreta? Não é? Porque é justamente a partir de um entendimento do Lenin, quem justamente se torna muito importante no acesso também à leitura de Hegel por parte do Lefebvre, que uma noção do que é concreto passa a ser da maior importância no trabalho do Lefebvre, não é? Essa ideia, e sobretudo chega aqui vinda pela leitura de Lenin, pela leitura de Hegel, essa ideia de concreto respeita aqui uma ideia muito cara à dialética, não é? Porque nesse sentido, no sentido hegeliano da concreção ou da concretude, o concreto é expressão daquilo mais, talvez aqui, mais fiel
do que ele significa na sua raiz etimológica, do concrescere, né? Desse verbo latim que é formado pelo prefixo com, do verbo crescere, que significa simplesmente crescer junto. Não é? Então, o concreto não é efetivamente aquilo que é material, é palpável, é o que se sente enquanto as coisas não tangíveis, como as ideias, como a consciência, seriam abstratas. Essa ideia da concreção hegeliana permite compreender justamente o mundo das ideias, permite compreender, por exemplo, a consciência como um dado concreto da realidade. Veja como isso se torna importante nos termos em que o Rafael trouxe ontem, a preocupação que o Rafael trouxe ontem de vincular, de apontar para o fato de que o Lefebvre não está preocupado com a produção do espaço desvinculada dos modos de entendimento da produção do espaço, assim também como o que me parece ter sido o foco das considerações da Elisa, de que a produção do espaço envolve consciência. E a consciência, nesses termos, é concreta. É concreta porque cresce junto. Não é? E, portanto, esse sentido da concreção traz propriamente o sentido dialético da relação. É daquilo que cresce junto, se opondo muitas vezes. Evidentemente, quer dizer, a produção do espaço não se faz sem a consciência. Ah, não, então não tem alienação. Não. Isso não significa que não possa ser uma consciência alienada. Não é? E, inclusive, isso faz parte desse movimento do crescer junto. Então, portanto, o que é concreto é propriamente aquilo que se insere no movimento, que define, que determina o movimento, né? Que não está apartado do movimento. Não é? E claro, portanto, nesse sentido, a oposição do que significa aqui abstração, não é? Que vem também da sua origem latina do ab traere, não é? Que significa arrancar, tirar para fora, né? Traer, tirar, e o ab para fora, né? Então, essa coisa de justamente separar, a abstração como um movimento de separação violenta, que opera sobre as coisas, identificando aqui, apontando, portanto, esse sentido aqui do avesso do que seria propriamente o contrário. Ora, nesses termos, portanto, portanto, a partir dessa ideia que o Lefebvre entende que a burocracia, o dinheiro, as leis, a quantificação, a planificação, a análise, se constituem aqui elementos, movimentos ligados à abstração, não é? Mas veja, não são abstrações indiferentes à vida. Bom, sim, o dinheiro é uma abstração do valor, seguramente, não é? A quantificação é uma abstração da realidade concreta, seguramente. Seguramente. A realidade não pode ser traduzida em números. Não é? Não está toda lá. Trata-se propriamente de uma abstração da realidade. Não é? Agora, nada disso é indiferente à realidade. Não é? A gente está diante propriamente de abstrações que se impõem no curso de acontecimento da vida. Mas também seria impossível negarmos que a burocracia, as leis, o próprio planejamento, a lógica formal, não é? Não determinam o curso de nossas vidas. E, nesse sentido, elas são abstrações concretas, porque ganham concretude, porque crescem junto, que determinam o movimento, não é? Se fazem, portanto, valer na realidade, não é? Ora, e como abstração concreta, portanto, nesses termos, elas entram em conflito com os conteúdos sociais. Não é? Portanto, como abstração concreta que muitas vezes, essas formas
do pensar, essas formas do valor, essas formas do espaço, essas formas são como abstrações, não é? Concretas, que elas entram em conflito justamente com os conteúdos sociais do espaço, que por definição, como começa justamente a Elisa falando, que por definição não é vazio e tem conteúdo. O espaço social, por definição, é pleno de conteúdos e não é vazio. Ao contrário das abstrações, das formas, que são vazias. Não é? Agora, na medida em que essas formas se impõem e portanto, conflitam com os conteúdos sociais, cria-se aqui, no âmbito, portanto, da abstração concreta, propriamente uma dialética que não é uma dialética. Primeiro, já entendemos que não é uma dialética em termos, não é um jogo de palavras, não é? Desculpa, não é uma contradição em termos, é uma contradição dialética, porque não é um jogo de palavras, é propriamente um jogo de oposições que se determinam mutuamente, não é? Então, formas vazias que determinam, que filtram, que selecionam, que orientam os conteúdos da vida e, portanto, conflitam com esses conteúdos, não é? Desse ponto de vista, isso que está localizado no âmbito da forma, no âmbito da lógica formal, que é a abstração, vai justamente se defrontar com aquilo que é do âmbito dos conteúdos. A gente vai voltar a isso mais para frente, mas eu vou deixar aqui um exemplo para que a gente consiga talvez dar mais uma imagem aqui sobre o que eu estou tentando expressar. Por exemplo, como que aquilo que a Glória trouxe ontem a respeito, seja do mausoléu, seja de Brasília, como que essas formas, que são formas abstratas, imaginadas, né, idealizadas pelo arquiteto, pelo planejador, né, pelo urbanista, como essas formas que, forjadas mentalmente, descoladas do contexto social, do conteúdo, se impõem a um determinado local, reduzindo, filtrando, orientando, selecionando os conteúdos sociais do espaço. Não é? Esse conflito se estabelece dessa maneira. E ao se estabelecer dessa maneira, a bem da verdade, o que essa forma vazia, o que essa forma, que é uma forma, né, abstrata propriamente, a da prancheta vazia, do papel em branco que a Fanny trouxe ontem, não é? Como a do traço reto da avenida que vai cruzar o bairro ou que vai desviar da árvore, enfim, como, de certa maneira, essa forma conflita com os conteúdos sociais do espaço social produzido anteriormente, de um espaço que, por definição, tem seus conteúdos sociais. Ou seja, trata-se de um conflito propriamente do espaço, porque são formas espaciais conflitando com os conteúdos do espaço. E na medida em que a gente considera que os conteúdos desse espaço se reportam à história, se reportam às tradições, muitas vezes, se reportam às relações sociais de classe na nossa sociedade, não é? A gente está diante do fato de que essas formas abstratas que se concretizam, que se reportam ao espaço social, estão, a bem da verdade, se confrontando com aquela dialética que vem da história. Não é? Ontem, no final do dia, a gente teve um debate a esse respeito, não é? Se, por exemplo, essa dialética que vem da história seria eliminada diante de uma dialética do espaço, não, seguramente não. Mas é interessante observar que a dialética espacial que o Lefebvre está propondo incorpora, traz essa dialética que vem da história e coloca ela no âmbito de uma dialética do espaço. Não é? Na medida em que esses conteúdos que vêm da história são dialetizados
no âmbito de uma dialética propriamente espacial. Em 2018, justamente, no último evento comemorativo que nós fizemos, uma publicação do Lefebvre, naquele momento era o Direito à Cidade, né? Que fazia 50 anos. Naquela ocasião, para aquela apresentação, eu elaborei um esquema. Ele está publicado, né, ele inclusive está num texto que foi publicado num dossiê chamado Dossiê Henri Lefebvre e a Problemática Urbana, se não me engano. Eu acho que o título é esse. É um dossiê que foi publicado na revista de USP. Né, como resultado justamente desse evento. Esse esquema está lá, enfim, pode tirar foto, evidentemente, mas ele está melhor lá. Mas naquela ocasião eu fiz isso para mostrar justamente isso que, a partir dessa compreensão, pode-se entender o que é propriamente a dialética espacial. Não é? Então, é como se então tivéssemos aqui uma dialética, né, uma contradição que é própria da história, e a gente... Veja, aí é a forma vazia, tá? Mas a gente poderia colocar ali, né, sei lá, capital-trabalho, pensando em termos de estruturas de dialética. Né, a oposição propriamente dialética no âmbito do conteúdo que vem da história, entrando em contradição com a forma que se impõe sobre o espaço e justamente estabelecendo aí uma contradição em segundo nível. Não é? Isso seria do âmbito propriamente de uma dialética espacial, no pensamento lefebvriano, não é? De acordo com essa leitura. Não é? Isso, de forma geral, permite a gente pensar que, então, esse movimento que está nos dois capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5 da produção do espaço, primeiro, considerando aqui né, a ideia de que no espaço absoluto a gente sai da imediaticidade da natureza, ou seja, talvez de uma forma mais, enfim, mais universal, né, para falar do espaço absoluto, talvez que não conte ainda com a dimensão da abstração, né, e que, portanto, passa para esse nível de abstração do espaço abstrato, e que finaliza, portanto, lá no final do capítulo 5, com o espaço contraditório. Definitivamente não estamos diante de um esquema histórico da aparição de modalidades do espaço, não é? E que, portanto, o espaço contraditório envolve o espaço abstrato, não é? Isso nos reporta, então, a essa dinâmica da produção do espaço, não é? Desse ponto de vista, além de, então, um exercício de método, de movimento teórico que pode ser capturado. Veja, isso é uma formulação muito provisória, tá? Eu não tô foi a forma que eu arranjei para representar, cheia de defeitos, lacunas, enfim. Ela está muito longe de ser a expressão última desse, mas eu acho que ela captura enfim, a necessidade que, nesse momento dessa exposição, eu tive de colocar a lógica formal diante da dialética como um movimento importante para a compreensão de uma dialética propriamente espacial. Eu acho que é importante essa observação, né? Bom, mas além de um movimento propriamente teórico, metodológico, então, portanto, de categorias do pensamento ou de formas de compreensão, ela se tornou um importante instrumento para a crítica dirigida ao Estado, não é? E nesse sentido, um importante instrumento para a crítica dirigida ao planejamento, não é? O planejamento, ele é um tema
de muita importância no momento em que o Lefebvre escreve a produção do espaço, não é? E na introdução, justamente, o Lefebvre recupera o que estava sendo a experiência da França naquele momento com justamente o planejamento territorial que vinha sendo implementado. Enfim, não é algo de pouco valor do ponto de vista histórico, do momento em que, há 50 anos, portanto, né, na França. E justamente essa estrutura dialética, não é, permite também, de alguma maneira, elucidar aqui, ou desvendar uma dimensão de violência implícita ao planejamento territorial, não é? Ao planejamento do espaço, a prática e a técnica e a racionalidade, propriamente, do planejamento, não é? Que vejam, a partir do dispositivo, portanto, ou da noção de abstração concreta, o Lefebvre se esquiva de um problema que perseguiu o marxismo ao seu tempo, que foi da crítica à lógica formal, da crítica às ideologias, da crítica ao positivismo, da crítica ao idealismo, como uma crítica que se situou e permaneceu no campo do entendimento. Como se a lógica formal respeitasse meramente a um problema, quer dizer, se reportasse meramente a um problema no campo do entendimento. Ou seja, quem pensa a parte da lógica formal não pensa direito. Vale pensar, eu acho que vale dizer, não todos, não quero cometer injustiça, mas uma tônica similar graçou entre nós na geografia, com a crítica ao positivismo. A crítica ao positivismo foi um momento importante no movimento de renovação crítica do pensamento geográfico, não é? E uma dessas críticas, aliás, uma vertente importante de crítica ao positivismo, e sobretudo a geografia quantitativa, a geografia matricial, ela foi dirigida a essa geografia e aos métodos da chamada geografia quantitativa, da geografia matricial, foi dirigida a essa geografia como se houvesse ali um problema de entendimento, como se a lógica formal, como se a quantificação, como se o planejamento, como se as técnicas de método dessa geografia apresentavam um problema meramente por não terem condição de reconhecer os movimentos complexos e contraditórios da sociedade. O que é verdade? Tudo bem. Eu acho que é um momento importante da crítica. Mas o fato é que não se estava somente diante de um problema, nesse caso, não se estava somente diante de um problema relativo ao entendimento. Ou seja, o problema dessa geografia, o problema do planejamento, não é que ele não entendia que o mundo era dialético. Porque até aí, o problema poderia ser deles, já que tinha uma geografia nova nascendo. Não é? Mas não. Efetivamente, o que eu acho que esse instrumental nos permite observar é que justamente, mais do que um problema do entendimento, as categorias da lógica formal estavam a serviço de uma estratégia. Elas não eram inertes. Elas não eram alheias ao curso do mundo. Elas determinavam o curso do mundo. Então, enquanto muito da crítica dirigida ao positivismo, ao idealismo, ficava apontando a ideologia como problemas do entendimento, a bem da verdade era justamente essa lógica formal, era justamente isso que era acusado, de não entender que estava produzindo o mundo. Né? E não era lido como estratégia. E veja, e aqui, portanto, que essa categoria da abstração concreta e da compreensão do fato de que a lógica formal não é uma abstração absoluta, mas é sim com potencial de interferir e definir
a realidade, porque segrega, porque filtra, porque define os conteúdos, ela tem conteúdo estratégico. Ela tem uma posição estratégica. Então, portanto, tratava-se, e ao que esse esquema me parece responder, tratava-se da necessidade de fazer uma crítica radical à lógica formal, de uma crítica radical à abstração, reconhecendo não o fato de que ela era insuficiente para a compreensão da complexidade do mundo, mas reconhecendo o fato de que ela estava ligada a uma estratégia que produzia espaço, que produzia o mundo e que determinava a vida. Não é? Desse ponto de vista, o que essa lógica, o que essa forma vazia, a forma do planejamento, sugere o esvaziamento do espaço, não é? Sugere propriamente o esvaziamento do espaço. Quer dizer, a forma vazia, como forma mental, tudo bem, pode estar ligada a um problema de entendimento. A forma vazia, quando aplicada à realidade, ela tem o poder de segregar, selecionar, esvaziar, filtrar os conteúdos sociais do espaço. E com um potencial de esvaziamento do conteúdo social do espaço, efetivamente, ela prepara o espaço para novos usos. Não é? Ela atua diretamente no conceito de espaço social tão caro à geografia, tão caro ao pensamento lefebvriano. Não é? Um exemplo, acho que a Glória recuperou ontem uma passagem do trabalho da professora Fanny, da livre docência, né? Que fala da Faria Lima. Eu sempre recupero esse exemplo em sala de aula, porque eu acho muito ilustrativo da potência, da observação, da possibilidade de ver em operação essa categoria da abstração concreta, de ver em operação essa dimensão da lógica formal na realidade, por exemplo, o fato de que, quando foi construída essa avenida, tinha um bairro ali, tinham pessoas morando, e que essas pessoas foram varridas. Quer dizer, então, portanto, o pressuposto lógico, o pressuposto mental do espaço vazio, geométrico, quando aplicado, concretizado, né, tornado efetivo na realidade, ele realiza o esvaziamento, efetivamente. Ele esvaziou, as pessoas foram colocadas para fora. Não é? Há um esvaziamento efetivo. E veja, isso revela o potencial de violência disso. E o fato de que não se trata de um problema que deva ser tratado no campo dos problemas ligados ao entendimento. Não é? Desse ponto de vista, eu acho que essa separação do espaço em relação aos seus conteúdos sociais, a partir da atuação violenta dessas lógicas que esvaziam o espaço, acho que tem aqui, carregam esse potencial de apresentação, não é? Do fato de que a abstração está longe de ser um problema ligado a uma categoria do pensamento, não é? Que a abstração está diretamente ligada a uma estratégia. E isso só foi possível ser observado diante dessa dialética elaborada e preocupada com o conhecimento da produção do espaço. Tá bom? Com isso eu acho que eu encerro. Eu não sei quanto tempo eu falei, mas acho que fiquei no tempo. Tá bom? Obrigado, gente. Primeiro, obrigada, gente, pela explanação. Eu vou fazer duas perguntas. Então, a primeira mais para o César, no sentido de debater um pouco mais essa questão do... pelo que eu entendi, ok? Não jogar fora a lógica formal, né? Tipo, não jogar o bebê junto com a água. Pensando até, né, em termos metodológicos, eu acho que é o Engels que trabalha um pouco sobre isso, quando a gente pensa que saltos quantitativos levam a saltos qualitativos, por exemplo. Aí, se puder falar um pouquinho mais sobre esse movimento. E para a professora Elisa, primeiro, obrigada pela didática da apresentação. Acho que
destrinchou, né, o capítulo de uma maneira que ficou muito mais fácil de compreendê-lo. E a gente retoma um pouco também o debate, né, da aula de ontem sobre a questão do espaço contraditório, né? Porque acho que quando você faz esse caminhar, né, de pensar essa produção do espaço capitalista enquanto segregado, racializado e generificado, lembra bastante esses elementos, né, que o professor de ontem trouxe sobre o espaço contraditório. E aí ontem, né, fui para casa pensando sobre o evento e fiquei refletindo que sobre a acumulação primitiva, porque quando a gente vai lá, né, na origem do capitalismo, né, nesse surgimento do capitalismo, é interessante pensar que tanto o gênero como a raça eles se fazem presentes nesse processo, né? O próprio Marx traz um pouco disso no capítulo 24, né, de pensar esse processo de colonização como parte da acumulação primitiva, né? Então, fiquei refletindo, né, no debate das utopias. Se acabássemos com o racismo hoje, acabaríamos com o capitalismo? Ou se acabássemos com o patriarcado hoje, não existe mais, acabaríamos com o capitalismo? E não tenho resposta para isso, mas fiquei pensando que talvez se não tivesse esses dois elementos na gênese do capitalismo, não teríamos capitalismo. Porque tanto a questão da raça, com a colonização e a retirada das pessoas, e o trabalho forçado, que foi fundamental, né, para esse processo. E se a gente retoma, por exemplo, obras como da Silvia Federici, que vai debater o que foi a caça às bruxas enquanto um grande processo de acumulação primitiva, né? Então, acho que é interessante pensar essa sua colocação desse espaço capitalista que é segregado, racializado e generificado, pensando nesses elementos também aí das utopias e dos debates. Acho que é um pouco disso meu questionamento. Bom, primeiro também queria agradecer as duas aulas. Acho que foram movimentos muito legais e muito evidentes, assim, muito de um texto que não é nada tranquilo, né? A gente sabe. Eu queria só uma questão, né, quando o César fala desse movimento da lógica formal, lógica dialética, eu acho que você situa muito bem essa questão. E uma questão que eu fico pensando, assim, a partir do que você falou, né, como é necessário a gente pensar essa crítica, né, desse peso da lógica formal e derivado da lógica formal de um positivismo que eu acho que hoje é muito presente, muito, né, eu não sei, eu trabalho com teoria e método na pós-graduação e a gente vê as pesquisas e grande parte das pesquisas, mais em geografia física, mas também em geografia humana, muito pensando o espaço através de modelos, através de um pensamento quase que estritamente formal. Mas, sobretudo, a crítica, né, para a gente que trabalha o espaço também nessa questão, a necessária crítica do planejamento. Né? Essa crítica mais de fundo, de fundamento, né? Que eu acho que o pensamento do Lefebvre permite fazer, e que como é difícil, né? Ou seja, como é que quase todo lugar a gente encontra ainda a reflexão de que o Brasil é assim por falta de planejamento, né? Todos os arquitetos, grande parte, toda na geografia ou na arquitetura e urbanismo tem essa concepção de aprofundar no pensamento do planejamento, na necessidade do planejamento, e não pensar para transformar o espaço numa crítica mais fundamental ao planejamento, né, e ao Estado, né, nesse sentido também, né? Obrigado. Obrigado. E eu de novo. Bom, como foi anunciado no subtítulo, a ideia do planejamento, né? A dúvida que eu fiquei é a seguinte: qual a escala do planejamento, né? Fiquei imaginando o
que Lefebvre estava pensando no planejamento. Se era o planejamento a que escala? Escala urbana, metropolitana, regional, estatal, a ideia de um Estado moderno francês, colocando, expandindo vários instrumentos, um conjunto de instrumentos de organização do espaço, né? Então, assim, a reflexão é essa, né? A que ele se referia a esse planejamento, né? Se é um pouco a ação de uma estrutura de Estado que ele viu se desenvolver na França naquelas décadas, e aí ele tenta denunciar isto, né? E coloca isso nas suas análises, né? É uma questão da escala que me preocupa, porque ele entra muito no urbano, né? Na cidade, no urbano, e aí eu fiquei imaginando, será que ele faz uma crítica ao planejamento urbano no limite da escala, ou ele já faz de uma escala maior, que é o Estado francês moderno, organizando todo o espaço francês e, de uma forma geral, toda a sociedade, né? Se ele é macro escala ou micro escala. Tá? Obrigado. Bom, vou começar aqui, acordei com a Elisa, a gente inverter a ordem nas respostas. Bom, deixa eu ver aqui. Thaís, né? Tá bom, desculpa. Bom, Thaís, eu acho que, é isso. A primeira pergunta que você dirige a mim, se não jogar fora a lógica formal, do ponto de vista lefebvriano, me parece estar absolutamente adequado. Me parece essa a posição do Lefebvre propriamente. Isso está explícito, por exemplo, está explícito no livro Lógica Formal, Lógica Dialética, sobretudo no prefácio à segunda edição, que é de 1969, que eu acho que é um primor. O prefácio à segunda edição do livro Lógica Formal, Lógica Dialética, que ele tem tempo de voltar a esse livro, depois passado mais de 20 anos da publicação original. Ali ele diz claramente isso, né? Quer dizer, e ele fala disso, e eu acho que é o seguinte, bom, pelo que a gente estava vendo aqui, do ponto de vista... eu acho que assim, fica muito claro que isso funciona tanto do ponto de vista do método quanto do ponto de vista da compreensão da prática, né? Ou seja, a lógica formal como momento importante do pensamento, eu acho que o Rafael trouxe um pouco disso ontem, não é? Mas também como momento da realidade, como momento que não se pode abrir mão para compreender os movimentos da realidade. Nesse sentido, ela é concreta. Uma abstração concreta, não é? Sim, então o Lefebvre não abre mão disso, e eu acho que ele faz, e eu chamo atenção para o prefácio, porque esse livro, Lógica Formal, Lógica Dialética, foi muito criticado, e no prefácio o que ele vê é que ele não abre mão disso, ele insiste, fala, não, era isso mesmo que eu queria dizer, né? Efetivamente, não se pode abrir mão da lógica formal, e aí ele recorre à ciência da lógica do próprio Hegel, para justamente enfatizar a importância disso do ponto de vista de uma dialética que seja propriamente mais comum. Então, assim, tudo isso para dizer que o que você apresenta como pergunta, na verdade, é a resposta, é isso mesmo, a sua intuição me parece estar certa, não é? Eu vou aqui... você dirigiu a Elisa a pergunta sobre a acumulação primitiva, eu não vou me permitir fazer um comentário, não vou entrar na seara da Elisa, mas porque... a minha apresentação terminava, eu cortei o final, porque eu achei que, como eu perdi um tempo, eu cortei, achei que estava falando muito, mas como você fez uma pergunta sobre a acumulação primitiva, eu vou me permitir voltar a esse assunto, e me amparando, inclusive, no contexto que você traz, não é? Ou na pergunta. Bom, de certa maneira, quer dizer, eu vou traduzir a sua pergunta de uma forma que ela passe a me servir, né? De certa forma, se não tivéssemos essa acumulação primitiva, teríamos capitalismo. Se não tivéssemos uma reposição dos processos de acumulação primitiva, o capitalismo se sustentaria sobre seus próprios pés. Essa é uma questão que paira entre nós ainda hoje. Me parece que é uma questão atualíssima, não é? Que várias vertentes, não só via Lefebvre, mas várias vertentes estão discutindo isso, mas evidentemente não vou discutir as outras. Me parece que
eu acho que é da máxima importância essa pergunta. Não para a gente ter uma resposta sim ou não, mas porque ela permite a gente buscar o que é efetivamente aquilo, quais são os dispositivos aos quais a reprodução social, o capital, vem recorrendo para se manter sobre seus pés. Não é? Essa, me parece, o grande mérito da questão. E por que eu estou falando disso? Porque, de certa maneira, quando eu enfatizei a ideia de que a lógica formal é a lógica vazia, que adere a qualquer conteúdo, né? Um exemplo, acho que a gente poderia, não é exatamente esse que o Lefebvre dá, mas uma simplificação bárbara aqui, eu acho que nos permite visualizar o que eu estou querendo dizer. 2 mais 2 são 4. Agora, 2 mais 2 é o quê? Pode ser 2 microfones, 2 ovelhas, 2 cadeiras, quer dizer, ela é a forma vazia que adere a qualquer conteúdo. A lógica formal é do âmbito da lógica formal, isso está na definição da lógica formal, é a lógica vazia, é ela operar como essa abstração máxima em relação aos conteúdos. Só que, como a gente viu, quando ela esse movimento está apresentado justamente no lógica formal, lógica dialética, tá? Mas quando a gente reconhece a potência dessa forma vazia, a potência concreta, de atuar concretamente dessa forma vazia, concreta no sentido que está ali, definir o movimento, a gente vê que ela tem o potencial mesmo de enfim, definir a realidade, né? O que está dentro, o que está fora, quais são os conteúdos que ficam, quais são os que não ficam, ou se saem todos, entram novos, enfim, é um pouco isso, é o que a gente vê, por exemplo, com a lei, com a burocracia, não é? A redução dos conteúdos para que caibam no âmbito da forma. Desse ponto de vista, e mobilizando essa compreensão naqueles termos, para ver como é que essa lógica formal vazia opera numa dialética propriamente espacial, a gente reconhece o potencial de esvaziamento que ela tem sobre o espaço, sobre os conteúdos sociais do espaço. E esse potencial de esvaziamento, de liberação, portanto, do espaço, funciona aqui como uma espécie de acumulação primitiva ao qual o capital recorre ostensivamente, não é? Então, seja se a gente está falando de áreas naturais, se a gente está falando de áreas, enfim, populações marginalizadas, empobrecidas, ou enfim, que estejam em situações, normalmente a situação informal é até mais fácil, mas não só, não é? Que não foi o caso, por exemplo, de Itaim-Bibi, todos tinham título dos seus terrenos, das suas casas, não tinha ninguém em situação informal lá, né? Mas evidentemente quando é mais fácil a remoção, enfim. De certa maneira, o que a gente vê aqui quando a gente está diante desse dispositivo de operação, a gente está diante propriamente de um processo de acumulação primitiva, que eu tenho chamado de acumulação primitiva do espaço, porque se reporta propriamente a um mecanismo propriamente espacial, de operação numa dimensão no qual opera essa dialética espacial, não é? E que é um dispositivo de reposição das condições de acumulação do capital, não é? Então, acho que sim, acho que o capital recorre frequentemente a dispositivos dessa natureza para se manter sob seus pés, não é? Então, não quis entrar nos temas propriamente que você direcionou, mas eu aproveitei para poder terminar o que eu tinha para falar. Bom, Rafael, eu acho que a gente tem, né, muito. A gente fala planejamento, fala do urbanismo, né? Eu ainda falei um pouquinho da geografia, mas o que está acontecendo com a geografia hoje também? Que é essa geografia? Porque a gente fala da geografia, fala como se fosse a geografia de uma certa tradição crítica. Não, mas a geografia não é isso. Não é isso, né? E o que está acontecendo na geografia é propriamente, a gente vê a reprodução, ad nauseam dessa modelos, né, projetos que se reproduzem em vários institutos de pesquisa que aplicam metodologias idênticas, não é? Sem crítica, enfim. E uma fábrica de produção de pesquisas de qualidade ou de compromisso social
questionável, eu diria. Não vou questionar a qualidade, mas questionar o compromisso social disso que está sendo produzido, né? Agora, o que é mais triste é que isso me parece estar a reboque de algo do que eles mesmos não desfrutam, né? Porque estão reproduzindo um modelo que não serve. Né? Me parece que coloca justamente esses pesquisadores, esses geógrafos, na posição de operários de uma produção sem muito sentido, porque me parece que esses métodos, essa maneira de pensar o mundo está a serviço de algo que não atende justamente a necessidade da maioria desses pesquisadores, né? Então é triste, a bem da verdade, ver isso, né? Então é um pouco como eu vejo. Claro, o planejamento não está no âmbito, aí eu já indo para a questão do João, o planejamento me parece não está no âmbito só do Estado, né? Pensando aqui, João, eu acho, o Lefebvre, quando eu mencionei a introdução do livro A Produção do Espaço, eu acho que tem uma escala predominante, eu diria, mas eu não acho que isso seja importante do ponto de vista do método ou do ponto de vista das categorias que permitem pensar o planejamento, tá? Eu acho que um elemento de identificação do que o Lefebvre está reconhecendo como planejamento é propriamente o vínculo com a lógica formal, com o pensamento formal. O vínculo na maioria das vezes com o Estado, sim. Mas pensando basicamente nisso, a crítica lefebvriana ao planejamento passa fortemente por essa identificação do planejamento à lógica formal, a essa estratégia que consiste propriamente a lógica formal, como, no limite, a estratégia da reprodução social de uma sociedade desigual, de uma sociedade, enfim, eu diria alienada, não é? Então, acho que é isso. Não sei se... Eu fiquei um pouco na dúvida com relação ao Rafael, não sei se eu fiz todas as considerações que você fez, enfim, tinha muita coisa. Mas, enfim, se faltou alguma coisa, você fala, tá bom? Eu vou começar de trás para frente, começar pelo João, porque, enfim, apesar de acho que a pergunta não ter sido dirigida mais à fala do César, né? Porque é ele que objetivamente tratou do planejamento. Acho muito interessante a sua pergunta, João, porque na literatura em francês, com quem o Lefebvre estava debatendo nesse momento, mas também estava acontecendo no Brasil, uma discussão sobre a ideia de aménagement do territoire. E o aménagement é uma palavra que a gente tem dificuldade de traduzir para o português, mas que algumas vezes foi traduzido como ordenamento territorial, algumas pessoas entendem como planejamento e tal, e que é um termo que caberia mais, digamos assim, a uma escala do planejamento do Estado Nacional. As intervenções do Estado Nacional ou do planejamento regional, enfim. Então, o Lefebvre está fazendo uma crítica também a essa escala do planejamento, mas não só, porque essas transformações que são impostas pelo planejamento e pelo ordenamento territorial, elas interferem na vida das pessoas na microescala, para usar um termo que você trouxe, né? Então, não tem como, no pensamento do Lefebvre, separar as escalas do planejamento. Eu acho que essa que é a questão. Acho que como o César traz que a escala do planejamento seria a escala da lógica formal, ela atravessa todas as escalas propriamente espaciais ou territoriais, né? Então, não tem como separar a escala, a microescala do bairro, da cidade, da metrópole, do Estado Nacional, enfim. Então, o planejamento, a crítica ao planejamento, portanto, ela atravessa o planejamento em todas essas escalas, porque elas são inseparáveis de uma certa maneira no pensamento lefebvriano. Aí, acho que isso dialoga bastante com essa questão que o Rafael trouxe sobre essa crítica necessária do planejamento, que é uma ideia que também o César abordou no início da fala dele, que é
a ideia de violência implícita ao planejamento. A crítica ao planejamento é uma crítica à violência do processo de destituição da história do espaço. Então, apagar a história do espaço é um processo de violência. Esse é um dos conteúdos, esse é um grande caráter do que a gente chama, que o Lefebvre chama de violência do planejamento, que a gente está trazendo aqui, essa ideia. Então, considerar que é possível passar uma avenida por cima, no meio de um bairro, passar uma estrada no meio de um parque estadual, simplesmente remover as pessoas de um determinado lugar e achar que tirar aquelas pessoas de um lugar e colocar elas em outro é irrelevante, na verdade apaga a história do lugar. E isso é um processo violento. E considera, como a Fanny trouxe, o espaço começa a folha em branco, né? Uma folha em branco na prancheta do arquiteto, ou do urbanista, ou do engenheiro, mesmo do geógrafo, enfim. Não estou aqui isentando os geógrafos desse lugar também, tá? Mas a gente traz, então, à tona o espaço vazio como violência. Em contrapartida, a gente também critica, junto com o Lefebvre, os planejadores bem-intencionados, os planejadores de bom coração, que entendem que se construir de uma maneira adequada, a gente vai mudar as relações sociais. Então, não é construindo espaços de convivência que eu vou transformar a sociedade. A arquitetura não transforma a sociedade. Essa é uma das críticas que o Lefebvre faz. Essa é uma relação, é um outro aspecto da crítica do planejamento. Como é que ele chama de tecnocratas de bom coração? Não é isso? Urbanistas de boa vontade. Urbanistas de boa vontade. Tá, não, só um ato falho aí, né? Urbanistas de boa vontade e tecnocratas de bom coração. Enfim, tá todo mundo mais ou menos ali. Enfim, desse jogo aí. Então, ele está fazendo uma crítica a essa boa intenção, que também não serve à transformação das relações sociais, em qualquer escala, né? Então, acho que a gente consegue relacionar aqui as escalas com a violência do planejamento, que também parte do entendimento de que o espaço é vazio, portanto, passível de destruição do seu passado, para construir algo que, no entendimento daquela pessoa, pode ser melhor, não importa. Destituir o espaço de história é violência, mesmo que na cabeça do planejador se considere que o que vem naquele lugar é melhor do ponto de vista para quem, né? Melhor do ponto de vista de quem. E aí, Thaís, essa questão que você traz da acumulação primitiva é um debate longo por dentro do marxismo, né? Se a acumulação primitiva aconteceu só em um momento da história, ou se ela se repõe, se ela acabou no momento em que o Marx fala que aquilo aconteceu, ou se isso se repete de outras formas, ou talvez da mesma, enfim. Esse é um debate amplo por dentro do marxismo, como você sabe muito bem disso. Você traz a questão do gênero e da raça, e também fala sobre colonização na origem do capitalismo, na gênese, mas eu acho que é importante a gente também, e é como eu entendo a questão, o gênero, a raça, eles estão não só na gênese do capitalismo, mas também no fundamento do capitalismo. Acho que essa é uma das coisas que eu trouxe aqui. Essa diferença entre gênese e fundamento, que é também uma ideia bastante potente que o Lefebvre traz para nós, que é para a gente fazer o retorno à história da análise dos processos de maneira a nos fazer chegar num ponto da história que nos ajude, grosso modo assim, a compreender o presente, não só uma história linear e narrada desde o início, mas assim, o que na história determina determinadas, que é engraçado, né? Determina relações que a gente vive hoje. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, que gênero e raça são aspectos fulcrais, não só da origem do capitalismo, mas também do fundamento do capitalismo, porque se repõe. Essa desigualdade, essa opressão, ela se repõe. E daí vem termos como, por exemplo, capitalismo racial, é um debate que, até onde eu sei, tem o objetivo de não separar essas duas coisas, que é mostrar que não existe capitalismo
sem racialização. Também retomando essa sua questão, não existiria capitalismo sem racializar. Essas coisas são absolutamente inseparáveis nesse entendimento do capitalismo racial. O entendimento da teoria da reprodução social, por exemplo, pensando no gênero, parte do entendimento de que no capitalismo não existe capitalismo sem desigualdade de gênero. E uma desigualdade que, como eu mencionei algum tempo atrás, sobrepõe a produção à reprodução. Nesse sentido, a produção de mercadorias à reprodução social das atividades de manutenção da vida, né? A reprodução... tem algumas autoras que, inclusive, propõem diferenciar a reprodução social de reprodução societal, né? Porque, em muitos momentos, a reprodução social significaria a reprodução do capitalismo. E a teoria da reprodução social está se referindo à reprodução social das atividades da reprodução e manutenção da vida. Enfim, é uma discussão conceitual, categorial, que acho que não cabe fazer aqui. Mas, então, também não existe capitalismo sem essa diferença, sem essa opressão, nesse sentido. Então, me parece que eu concordo com você. Eu acho que a gente não pode separar essas coisas. E essas coisas... elas estão, assim, em determinados momentos indicadas na obra do Lefebvre, não diretamente. Eu acho que na reprodução das relações de produção desse livro, ele fala sobre o papel de determinadas instituições, mas ele não desdobra isso, tá? Então, esse desdobramento é nosso papel aqui, no século XXI, de fazer, dialogando com a obra dele. Então, isso não está propriamente na obra do Lefebvre, mas também é injusto cobrar de qualquer autor que dê conta de todos os problemas da história da pedra lascada à bomba atômica, né? Assim, é injusto, né? Então, a gente tem que ter alguns problemas que são nossos, do nosso tempo, e esse, na análise, é nosso, é agora. Boa tarde. César, por gentileza, poderia, se não for atrapalhar, colocar o penúltimo slide da sua apresentação? É uma dúvida bem pontual, mas talvez eu não tenha muita ideia da profundidade, onde é que ela vai. É o penúltimo ali. Esse. Eu peço desculpa, assim, eu não li o artigo, pelo que você mencionou, isso já foi publicado, né, no Espaço-Tempo, mas a minha dúvida é com relação a essa contradição em segundo nível. Queria que se você pudesse comentar um pouco sobre isso, porque... me parece, olhando no primeiro momento esse esquema, de que essa lógica formal ela se desenvolve na medida que também se desenvolvem essas contradições de segundo nível, terceiro, quarto nível. Essa contradição da dialética, ao se desenvolver espaço-temporalmente no nosso tempo, ela coloca também um desenvolvimento da lógica formal. Essa lógica formal, ela, de certa maneira, ela se aprimora ou ela oculta melhor determinados conteúdos do que antes? Essa é uma pergunta, assim, talvez seja meio cabeludo, mas se você puder comentar, eu agradeço. Obrigado pela pergunta. Permite efetivamente explicar melhor, né? Enfim, eu sei que ainda vai faltar muita explicação sobre isso, e como eu disse, isso é uma forma que eu tenho consciência de alguns limites e não tenho consciência de muitos outros. Mas como arranjei para explicar. Mas, enfim, mas eu agradeço a pergunta, porque permite justamente avançar na apresentação de como isso foi, né, como se pode pensar nisso, ou como, enfim, cheguei a essa solução formal para a apresentação dessa ideia, não é? Interessante porque na resposta da Elisa agora, ela mobiliza uma ideia que é muito importante para a compreensão disso e que eu mesmo não mobilizei ao falar, não é? A ideia de que a violência está ligada a esse esvaziamento, ou a essa, enfim, essa varredura dos conteúdos sociais do espaço, que na verdade se expressam em grande medida pela própria, enfim, pela própria história do espaço, não é? Como é que esse espaço, que é social,
produto social, né? Então, portanto, por isso, pleno de história, se define inclusive por isso, porque ele é fruto desse movimento da história, né? Como é que, de repente, isso... né? Vou retomar, então, a ideia de violência. Então, onde é que está essa violência? A violência é justamente naquilo que se desfere contra esses conteúdos, se desfere contra essa história. Por isso, daí, o esvaziamento e um pouco a resposta que eu dei para a Thaís. Bom, de certa maneira, Gabriel, a ideia da contradição em segundo nível é porque, em princípio, veja, se esse espaço se define pela essa própria história, como sabemos, e não é novidade para aqueles que já entraram em contato com o pensamento marxista, o fato de que essa é uma história também plena de contradições, né? E que são contradições, quer dizer, que foram lidas a partir dessa perspectiva teórica, metodológica, de um ponto de vista dialético, ou seja, né? Então tem uma dialética que é da história, do movimento. Fundamentalmente, a dialética de Hegel é uma dialética exclusivamente histórica. Não sei se dá para dizer isso de Marx. É muito mais delicado falar de Marx. Então, mas, de certa maneira, a gente considerar a origem do pensamento da dialética moderna é uma dialética comprometida com o movimento da história. Uma dialética que explica a história, que tem o compromisso de explicar a história, né? Pelo menos na sua origem, falando um pouco mais tranquilo do Hegel, para não comprar briga aqui. Mas, então veja, nesse sentido, há uma dialética que é da história. E é nesse processo, e como é nesse processo da história que o espaço se produz, esse espaço contém essa dialética. Isso faz parte do conteúdo do espaço social. O que o Lefebvre está observando é o fato de que... E essa dialética que vem da história é propriamente a dialética que a gente mobiliza na nossa interpretação crítica do mundo, enfim, e que, de certa maneira, eu acho que não é do desconhecimento de ninguém. Trata-se de uma dialética que a gente poderia se apresentar aqui como dialética, como eu falei, capital-trabalho, a dialética, enfim... Não, o senhor escravo não caberia, é muito hegeliano, mas operário, patrão, capitalista, ou então, enfim, ligadas a esse mundo propriamente do trabalho, pegando numa perspectiva mais crítica. Bom, isso constitui os conteúdos do espaço. O que o Lefebvre está observando é que aquela lógica formal, aquela maneira de entender, aquela maneira de apreensão mental, intelectual da sociedade, que não é dialética, portanto, que responde à lógica formal, e não é só uma maneira de entendimento, ela não está ligada exclusivamente ao entendimento, a uma forma errada de entender, ela opera na sociedade, e quando ela opera, ela entra em conflito com essa dialética que vem da história. Então é como se aquele campo da dialética, o grande círculo ali, né, aquilo é o campo de uma dialética que vem da história, que entra, portanto, e tem ali já uma contradição, que é própria da dialética. Por isso, contradição em segundo nível, porque o que o Lefebvre percebe é, peraí, em relação àqueles conteúdos que já são dialéticos, que já está cheio de conflito, contradição ali, entra em cena um outro dispositivo, e que vai contar, porque a relação, e aqui trata-se propriamente da relação dialética entre forma e conteúdo. Da relação dialética entre forma e conteúdo. Né? Entendendo que o espaço assume como seu conteúdo essa dialética que vem da história. Por isso uma contradição em segundo nível. Porque é uma contradição da abstração, da forma, da lógica da forma, da lógica formal, com a dialética propriamente que vem da história. A isso daí, a essa contradição em segundo nível, o Lefebvre vai chamar, no lógica formal, lógica dialética, de lógica dialética. Então, isso deu muito pano para manga no debate com Lefebvre, enfim.
outra razão pela qual Lefebvre foi colocado no tribunal da crítica, mais crítica do mundo, mas porque efetivamente era como se ali ele tivesse de alguma maneira subvertendo os termos da dialética marxista, enfim. Não é isso, mas propriamente o que explica o recurso à ideia de uma contradição em segundo nível é o fato de que ela não se reporta àquela contradição de uma dialética que vem da história, mas ela é forjada no âmbito de compreensão de uma dialética propriamente espacial, que, portanto, estaria ligada à passagem da historicidade e espacialidade que a professora Fanny trouxe ontem. Quer dizer, essa dialética se reporta, portanto, emerge como instrumento para a compreensão desse novo momento social. Não é? A lógica dialética seria isso, nos termos lefebvrianos que estão lá na lógica formal, lógica dialética. Tá? Não sei se esclareceu, se complicou mais, enfim, mas é isso.